Ó, gente, camiseta nova, uma plantonista me reconheceu aqui no México e me deu de presente. É um Kukulkan, que é uma serpente plumada, que é o maior deus aí da cultura maia, é o criador do fogo, do vento e da água. Bonito ou não? Comenta aí, plantonistas. Um beijo aí pra plantonista Sâmia, que me presenteou. Vou falar aqui sobre o desespero de Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro foi condenado no Supremo Tribunal Federal a 4 anos e 2 meses de jaula. Foi condenado aí pelas articulações que fez no ano passado contra o Brasil. No caso, ficou meio branda a pena dele. Por quê? Porque ele foi condenado por coação no curso do processo. Porém, a Procuradoria-Geral da República não colocou para o Eduardo Bolsonaro o crime de lesa pátria. Esse sim dava 20 anos de jaula. Esse é um crime que ele vem cometendo continuadamente e fazendo provas contra si mesmo. Então já já ele vai ser indiciado e denunciado também por esse crime e vai ensejar uma nova condenação, tá? Já já ele vai ter uma condenação, uma coleção de condenações. Logo depois da condenação, Eduardo Bolsonaro deu várias entrevistas. Eu falo aqui, a imprensa aproveita esse tipo de evento para dar voz aí à extrema-direita. Você pode ver que a CNN Brasil, a Jovem Pan, o Metrópolis, estamos falando aí de canais grandes, jamais chamaram o Thiago dos Reis para dar uma entrevista, jamais chamaram aí parlamentares da esquerda para dar entrevista. É muito raro, é de vez em nunca. Já o Eduardo Bolsonaro praticamente bate ponto lá. 1 ou 2 vezes por semana tá dando entrevista para esses 3 canais aí, para a CNN, para o canal da Jovem Pan e para o Metrópolis. E aí, falou um monte de asneira o Eduardo Bolsonaro. Ele tá contando que ele vai ter a proteção do governo Trump. Só que o único contato que ele tem ali nos Estados Unidos, forte mesmo, que é com quem faz o que ele pede, é o pessoal do Marco Rubio. Então a família Bolsonaro está contando com um colonialismo novo, que o neocolonialismo que o Marco Rubio está pregando, que é o seguinte, que os Estados Unidos têm que controlar toda a América Latina, tem que ter ali governos fantoches dele e do Trump em toda a América Latina, também nos países africanos, enfim, todos os países aí do sul global. Teve um discurso do Marco Rubio na Alemanha, isso faz aí cerca de 2 meses, em que ele externou tudo o que ele pensa. Só que o Trump não está 100% na agenda do Marco Rubio, não. Ele está em muitas coisas, mas em outras não. O Trump, por exemplo, não para de bajular o Lula. Ontem, Trump tentou apertar a mão do Lula e o Lula fingiu que não viu. O Lula não foi mal educado, indelicado, não. Ele só continuou olhando para o outro lado e fingiu que não viu. Hoje, o Trump foi falar com o Lula e o Lula tratou o Trump meio assim, meio com desdém. Eu vou te mostrar aqui o Trump com o Lula. Aí você vê, o Lula tá alugando um triplex na cabeça do Trump, tá? É isso que o Lula tá fazendo. Aqui com vocês, Lula e Trump. O Trump fala pro Lula assim, you okay? Tipo, você tá ok? Tá tudo bem com você? Ele fala, good job, bom trabalho. E o Lula tava lá mascando chiclete, olha assim, tá, continua. Você vê que o Lula não vem, não faz nenhuma cerimônia pro Trump. E isso tá alugando um triplex na cabeça do Trump. Por quê? Porque ele está acostumado que todo mundo rasteje, bajule. Uma vez o Trump soltou na rede social dele um print de uma conversa com o Macron, presidente da França. O Macron, dá para ver o tom bajulador do presidente da França para com o Trump. Ele fala, hello my friend, olá meu amigo, eu preciso conversar contigo, vamos falar aí junto e tal. Então, assim, tentando forçar uma amizade, o Trump simplesmente pegou e humilhou o Macron na frente do mundo inteiro, tornando o print público. Aí o Lula faz o quê? O Lula finge que não vê, para não apertar a mão. Se o Trump chegar lá, bater no ombro do Lula, falar, oi, tudo bem, apertar a mão, ele vai apertar, vai ser educado. Mas fora isso, tá dando um gelo. E o Trump tá assim, pô, e agora? Então o Eduardo Bolsonaro que se cuide, porque ele está contando com um certo apoio que talvez não tenha no futuro. Para piorar, quem me segue lá no Instagram já sabe, eu fiz um vídeo com o Lindbergh em que ele fala lá, já acionamos a Interpol contra o Eduardo Bolsonaro. Demora um pouquinho a Interpol porque tem que transitar em julgado ainda. Então a Defensoria Pública da União, ou seja, eu e você pagamos a defesa do Eduardo Bolsonaro. A Defensoria Pública vai recorrer, vai pedir aí embargos de declaração, aí vai ter, aí depois vai pedir outros embargos, então demora aí umas 2, 3 semanas. Aí transita em julgado, aí a Interpol já pode ser acionada. O Eduardo Bolsonaro chegou a fazer um vídeo, vou te mostrar aqui já, em que ele desafia o Alexandre de Moraes e desafia a justiça brasileira, mas eu vou te explicar por que ele tá bem errado. Desculpa botar bandido na sua tela, mas tá aí Eduardo Bolsonaro, vamos lá. Zero abalar. Eu duvido, eu desafio o Alexandre de Moraes e o STF a mandarem essa sentença para ser cumprida aqui nos Estados Unidos. Estou desafiando o Alexandre de Moraes. Ele não vai fazer isso, pelo mesmo motivo que ele não mandou uma... Aí ele diz o seguinte, não vai poder
não vai poder mandar isso para ser cumprido nos Estados Unidos, porque o Alexandre de Moraes não pode ser vítima e juiz ao mesmo tempo e tudo mais. Só que o Alexandre de Moraes não era vítima. Coação no curso do processo são as ações que o Eduardo Bolsonaro fez para ameaçar os juízes que estavam julgando o Bolsonaro. Aí a vítima é o Supremo Tribunal Federal como um todo. E aí é aquela, né? Se você tem um processo e tem um juiz, você começa a ameaçar o juiz do processo, isso não é motivo para você falar esse juiz é suspeito, porque ele deve me odiar, porque eu o ameacei. Isso não era muito fácil, você não gosta você acha que o juiz de um processo não é bom para você, você começa a ameaçar o juiz e fala, muda o juiz. Ameaça o próximo, fala, muda o juiz, até cair num juiz amigo. Aí ia ser fácil, né? Ele ameaçava os outros 9, todos os processos dele cairiam com o André Mendonça e o Cássio Nunes. Só que não é assim que funciona. O fato é, ele acha que o Trump vai protegê-lo para sempre e pelo andar da carruagem parece que não. O segundo, ele acha que o Trump vai ficar para sempre no poder nos Estados Unidos também, caso o proteja até o fim do mandato. Só que o Trump também não vai ficar para sempre, tudo indica que ele vai sofrer já agora em novembro uma das piores derrotas eleitorais da história dos Estados Unidos. E os analistas lá nos Estados Unidos, a imprensa lá, diz, olha, a depender do tamanho da derrota que o Trump sofra, e hoje tudo indica que vai ser avassaladora, o impeachment dele já é pauta, tá? É pegar o Trump e já derrubá-lo e colocar o vice. E aí depois, daqui 2 anos, vai ser derrubado o governo Trump, vai entrar um outro governo. E aí vai ficar ruim para Eduardo Bolsonaro, porque ele já vai ter essa condenação, já provavelmente vai ter uma condenação aí por crime de lesa pátria, e aí a Interpol já foi acionada contra ele. E aí, essa entrevista que eu te mostrei foi dele pro Metrópolis, mas ele também falou na CNN e na Jovem Pan. Já eu mostro ele na Jovem Pan surtando também. No Metrópolis estava mais calminho, mas foi passando o dia e ele foi surtando mais com o que estava acontecendo. Por quê? Porque recebeu uma mensagem aí, o Eduardo Bolsonaro, não sei se foi por ligação, se foi por WhatsApp ou se foi via imprensa. Provavelmente não foi via imprensa. E a mensagem é, olha, no PL já estão se articulando para derrubar a sua candidatura. Se você não sabe, plantonista, muita gente até esqueceu, o Eduardo Bolsonaro tem um plano para ser senador da República. O plano dele é o seguinte, ele colocou um poste que é o André do Prado, que é um parlamentar do PL, e que muitas vezes fecha com o PT, tá? O André do Prado vai ser o poste do Eduardo Bolsonaro, candidato ao Senado, com o Eduardo Bolsonaro como suplente. E aí, qual que é a jogada? O Eduardo Bolsonaro não pode ir para o Brasil para ser diplomado. Então, se ele fosse candidato ao Senado, ele pode fazer a campanha toda online e tudo mais, e, infelizmente, a chance dele ser eleito é muito grande, tá? Alguns vão falar, não, mas na pesquisa tá a Marina e a Simone Tebet em primeiro e segundo. Olha, acredito que uma das duas vai ser eleita, mas a outra vaga vai ser de alguém bolsonarista, tá? E a pesquisa, agora, muito menos da eleição, isso aconteceu também em 2022, 2018, chega perto da eleição, os candidatos bolsonaristas ganham ali a força, a musculatura e tudo mais. E a gente sabe, São Paulo é um estado em que eles não conseguindo as 2 vagas para o Senado já é uma vitória muito grande. Então parece que a gente terá essa vitória que é conseguir uma das vagas. A outra, o Eduardo Bolsonaro queria ele ser o candidato, mas ele não pode ser diplomado. Então qual foi o pulo do gato dele? Pô, o André do Prado vai ser candidato, ele vai ser eleito, ele vai ser diplomado, eu não, estou nos Estados Unidos foragido, e aí o André do Prado assume no dia 1º de fevereiro do ano que vem e pede licença. E aí eu, Eduardo Bolsonaro, serei senador. E aí, vamos lembrar, tem um limite de faltas. Quando ele chegar perto ali do limite de faltas, ou ele é senador ali por uma semana ou 2, depois, o André do Prado volta da licença, vai nas sessões, então não tem falta, aí depois assume de novo o Eduardo Bolsonaro. E aí ele sabe, mais ou menos, o limite de faltas que ele pode ter. Como o Davi Alcolumbre é um bandidão, presidente do Senado, aliado à família Bolsonaro, ele vai fazer vistas grossas muito mais do que fez o Hugo Mota. E aí, o Eduardo Bolsonaro pode, dessa maneira, exercer o cargo de senador. Esse é o pulo do gato dele. Só que, às vezes, você vê que tem gato que pula e se estrepa, né? No caso dele, ele não contava aí com o fato de que já no PL já está uma articulação enorme para retirar o Eduardo Bolsonaro da chapa. Eles estão com medo que a chapa com um suplente inelegível seja cassada lá na frente. Aí o Eduardo Bolsonaro já começou a fazer post falando, será que a Justiça Eleitoral vai acatar isso aí, esse julgamento legal? É óbvio que vai. Porque depois, se a Justiça Eleitoral não acatar, isso vai para o STF. E aí o STF vai falar o quê? Não, mas você está condenado, você é ficha suja. Você não pode ser candidato. Então, deu ruim aí para Eduardo Bolsonaro, por isso que ele foi começando a surtar durante o dia. Aí,
deu entrevista aí para vou mostrar aqui para a Jovem Pan. Vamos lá, com vocês aí, Eduardo Bolsonaro tentando argumentar. Essa decisão tomada pela Suprema Corte. Boa noite. Tudo isso que ocorre, eu fico sabendo pela imprensa, né? Então são suposições, são teses, porque de fato, para mim esse processo nunca se iniciou. Um processo se inicia, eu aprendi na faculdade de Direito, e todos os advogados falam isso, com a citação. Então, sem a citação, eu não tenho condição de constituir advogado, eu não tenho condição de saber do que estão me acusando, e eu não tenho como me defender. Então, eu posso citar aqui Pacto de São José da Costa Rica, eu posso citar o Código de Processo Penal do Brasil, eu posso citar a Constituição Federal Brasileira. Você não encontra nenhum documento, qualquer um deles, justificando que essa farsa se mantenha em pé. Aí tem uma coisa, né? Tem na lei brasileira e na lei de outros países também, uma coisa chamada citação por edital, que é a pessoa, ela não quer ser citada, ela está fugindo da justiça, então, dependendo do tipo de processo, em processos criminais isso é muito comum, se faz a citação por edital. Citação por edital é o seguinte, a citação sai lá no Diário Oficial e a pessoa não tem como falar, não vi, não interessa, saiu lá, não viu porque não quis. Isso também é usado quando sabe-se que a pessoa está sabendo do processo. No caso do Eduardo Bolsonaro, ele fez vários posts sobre esse processo. Então ele está sabendo que o processo existe. A citação no meio jurídico é para quê? É para que não dê para alguém processar alguém, a pessoa não está sabendo nem do processo, e aí vai a revelia, né? A pessoa não se defende, quando vê a pessoa condenada e presa, fala, mas por quê? Não estou sabendo de nada. Não, você está condenado a 10 anos de prisão. Mas não estou nem sabendo. Nesse caso, o Eduardo Bolsonaro sabe do processo. Ele não constituiu advogado porque ele não quis. Ele fez vários posts sobre o processo. A propósito, o processo não transitou em julgado, ele está dando entrevistas sobre o processo. Ele fala, é suposição, porque eu sabia para a imprensa. Olha, é público, é tudo muito público. E o fato dele fazer posts sobre o processo, isso tem ampla jurisprudência no Brasil.